Gente, a notícia que a gente esperava e alguns duvidavam que um dia voltaria aconteceu. Hernan Crespo está de volta ao São Paulo Futebol Clube. Isso mesmo. O argentino, que deu fim ao nosso jejum de títulos em 2021, quando conquistou aquele Paulistão suado e merecido, está oficialmente reassumindo o comando técnico do tricolor. Cara, é pra comemorar de pé. É pra soltar o grito entalado na garganta. O homem voltou. Desde que ele saiu, muita coisa mudou. O time trocou de técnico, de filosofia, de elenco. Mas sabe o que não mudou? O vazio. Aquele sentimento de que a gente perdeu um comandante que entendia o que é o São Paulo, que falava com a gente, que vibrava com a torcida. E agora, com essa volta, parece que uma parte do coração tricolor voltou pro lugar. Finalmente Crespo chega com contrato até o fim de 2026. Não é contrato curto, não é aposta provisória. É planejamento. É confiança. É entender que o cara precisa de tempo para colocar em prática o seu estilo, sua ideia de jogo. E ele já mostrou que sabe trabalhar. Mostrou em 2021 e em outros clubes por onde passou. O homem é sério. Tem postura. Tem comando. Lembram daquele time do Paulistão? Marcava em cima, pressionava, tocava rápido. Não tinha medo de clássico, não tinha medo de decisão. E sabe por quê? Porque Crespo fez aqueles jogadores acreditarem. E isso, meu amigo, minha amiga, é coisa de treinador com estrela, com liderança, com DNA vencedor. Muita gente criticou ele na época porque o time oscilou no Brasileirão. Mas, vamos lembrar do contexto. Elenco enxuto, calendário cruel, diretoria em transição. E mesmo assim, ele entregou um título. Um título que a gente não via fazia anos e com autoridade. Dominando Palmeiras na final. Ganhando com propriedade. Aí, tiraram ele. Não por falta de capacidade, mas por falta de paciência. E hoje a gente olha para trás e vê que foi um erro. Um erro grave. Porque trocamos quem sabia o que fazer por apostas. Por promessas. E colhemos mais frustrações. Agora não. Agora o São Paulo tá fazendo diferente. A torcida tá em festa, e não é para menos. A identificação que Crespo tem com o clube é rara de se ver. O cara se emociona falando do Morumbi. Fala do São Paulo como quem fala da própria casa. Isso não se compra. Isso é alma tricolor. É sangue no olho, é respeito por uma camisa pesada. E, sinceramente, isso já muda tudo. Porque jogador sente quando o técnico representa o clube. Quando o técnico veste a camisa, e Crespo veste. Ele vive São Paulo. E vai cobrar na mesma intensidade. Pode ter certeza. Tem muito medalhão aí que vai ter que correr, viu? A expectativa agora é sobre como ele vai armar o time. E, pelo que ele fez na primeira passagem, dá para imaginar um São Paulo mais agressivo, com linha alta, com intensidade, com pressão, coisa que a gente não via fazia tempo. A gente estava acostumado com aquele time morno, previsível. Isso vai mudar. E não é só no campo que ele vai impactar. Crespo traz uma nova energia para o vestiário. Um novo discurso, uma nova cobrança e, principalmente, uma nova esperança. Porque a torcida cansou de promessas. A gente quer resultado, mas também quer identidade. E isso ele entrega. A diretoria acertou em cheio. E não dá para negar. Trouxeram alguém com currículo, com passado vencedor no clube, com moral na torcida. E, principalmente, com vontade de estar aqui. Hernan podia escolher outro time, outro projeto. Mas escolheu o São Paulo. De novo. Isso diz tudo. Claro, o desafio é grande. A pressão é enorme. Mas se tem alguém que encara isso de frente, é ele. Crespo não foge de responsabilidade. Ele assume, ele fala, ele explica. Não é técnico que se esconde atrás de coletiva protocolar. Ele olha no olho. Ele encara. E a torcida respeita isso. Agora é hora da torcida jogar junto. Apoiar. Dar tempo. Porque mudança não vem do dia para a noite. E se a gente quiser ver um São Paulo competitivo de verdade, vai ter que dar respaldo pro cara trabalhar. Ele merece. E o projeto merece. Crespo vai ter à disposição um elenco mais encorpado que em 2021. Tem jovens promissores, tem veteranos experientes.
E vai precisar mesclar isso com inteligência. Ele sabe fazer. Já provou. Agora vai mostrar de novo. Tem muita gente animada com a possibilidade de ver um 3-5-2 negativos bem montado, como aquele que deu certo anos atrás, com alas rápidos, zaga firme, meio-campo com pegada. Pode ser esse o caminho. Mas o que importa mesmo é ver um time com atitude, com coragem. E isso é a cara do Crespo. E se alguém ainda tinha dúvida, basta lembrar das palavras dele ao ser anunciado. Volto ao lugar onde fui feliz. Volto para continuar uma história que não terminou. É isso. Ele sabe que tem mais para entregar. E a gente sabe que ele pode entregar. Então, torcedor, prepara o coração. Porque o São Paulo está se reencontrando com seu passado recente. Está resgatando uma identidade que estava esquecida. E com Crespo, esse reencontro tem tudo para ser lindo, para ser histórico, para marcar uma nova era. Não é exagero dizer que a volta de Crespo pode ser o ponto de virada dessa gestão. Um marco, um recado claro. Queremos vencer. Queremos jogar bola. Queremos voltar a ser temidos. E isso começa com uma decisão certeira no comando técnico. E olha, os bastidores mostram que ele chega motivado. Ligou para ex-jogadores, pediu vídeos de treinos antigos, já falou com o elenco. O cara já tá respirando São Paulo de novo. Não veio passear. Veio trabalhar. Veio vencer. A comissão técnica dele também é de altíssimo nível. Gente que conhece ele, que conhece o clube, que vai ajudar na adaptação dos jogadores. Um trabalho coletivo. E isso faz diferença. A base também vai ganhar com essa volta. Crespo gosta de olhar para Cotia. Sabe que ali tem talento. Vai usar, vai dar chance. E isso é fundamental para manter o clube competitivo e sustentável. Não esperem milagre nas primeiras semanas, mas esperem um time diferente. Um São Paulo com alma, com raça, com vontade. Porque isso é o que Crespo traz. Ele inspira isso. A torcida, que já se manifestou nas redes, está empolgada. Vídeos, faixas, mensagens de apoio. A galera comprou a ideia. Porque reconhece em Crespo um dos nossos. E isso une. Isso fortalece. O Morumbi vai ferver nos próximos jogos. A volta dele vai lotar a arquibancada. E isso contagia o time. A energia muda. O ambiente muda. Tudo muda. E isso é poderoso. Se a diretoria bancar, dar reforços, dar estrutura, Crespo pode fazer história. Pode ir além do Paulistão. Pode brigar por brasileiro. Por Copa do Brasil. Por Sul-Americana. Porque capacidade ele tem. E ele volta no momento chave da temporada. Ainda dá tempo de ajustar, de recuperar pontos, de mirar alto. E se tem alguém que encara esse desafio com coragem, é ele. Essa reestreia vai ser emocionante. A torcida vai receber ele de braços abertos. E ele vai responder, do jeito que sabe, com trabalho, com intensidade, com dedicação, com entrega total. Crespo não é salvador da pátria, mas é um símbolo de uma São Paulo que luta, que não se entrega, que quer mais, e só isso já é motivo de alegria. Já é motivo para acreditar. Bem-vindo de volta, comandante. A casa é sua, a missão é dura, mas a torcida tá contigo. E, com você no comando, a gente volta a sonhar. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. E se eu te dissesse que um dos maiores talentos revelados recentemente pelo nosso tricolor pode estar a caminho do atual campeão da Premier League? Pois é, torcedor são paulino, segure firme na cadeira porque é a especulação que está circulando nos bastidores do futebol europeu pode mudar os rumos do nosso São Paulo FC. O nome da vez é Patrick Lanza, nosso lateral esquerdo talentoso, cria de Cotia, que, segundo rumores quentes de bastidores, entrou na mira do poderoso Manchester City, de Pep Guardiola. A notícia, embora ainda sem confirmação oficial, caiu como uma bomba no meio da torcida. E não é para menos. Patrick Lanza, com seu futebol moderno, inteligência tática e qualidade técnica acima da média, sempre foi visto como um dos grandes nomes para o futuro do São Paulo. Mas agora parece que esse futuro pode ser traçado longe do Morumbi, talvez até mesmo nos gramados da Inglaterra. Vestindo o azul celeste do clube que domina o futebol europeu nos últimos anos,
Os rumores começaram a circular depois de observações frequentes de olheiros do City em jogos do Brasileirão e, mais recentemente, na Copa Sul-Americana. Segundo fontes ligadas ao mercado europeu, o City estaria preparando uma proposta robusta para levar o lateral de apenas 21 anos já na próxima janela de transferências. E a torcida são paulina, é claro, já entrou em polvorosa com essa possibilidade. Patrick vem se destacando não apenas pelo talento com a bola nos pés, mas também por sua maturidade em campo, sua leitura de jogo e, principalmente, por seu comprometimento tático. Algo que, como sabemos, é extremamente valorizado por treinadores como Guardiola. E não é de hoje que o Manchester City garimpa talentos em solo brasileiro, principalmente jogadores jovens com alto potencial de revenda e desenvolvimento técnico. O São Paulo, por sua vez, vive aquele dilema que todo clube formador enfrenta: segura a joia e aposta em retorno técnico, ou negocia e garante um alívio nos cofres. A verdade é que, nos bastidores do clube, já se fala em cifras e em cláusulas de venda. Embora a diretoria ainda não tenha se posicionado oficialmente, existe um clima de cautela e observação. Afinal, propostas desse calibre costumam balançar até os dirigentes mais resistentes. A torcida está dividida. De um lado, há quem diga que o momento é de vender, aproveitar o bom momento do jogador e capitalizar para reforçar outras posições carentes do elenco. Do outro, muitos acreditam que Patrick ainda pode render muito com a camisa tricolor, especialmente agora que o clube volta a sonhar alto em competições continentais e nacionais. E não é exagero dizer que Patrick se tornou peça fundamental no esquema tático do São Paulo. Sua capacidade de apoiar com qualidade, somada à segurança defensiva, o transformaram num lateral completo, raro no cenário atual. Ele não apenas ocupa a faixa esquerda como comanda, constrói, define. Seu entrosamento com os meias e atacantes tem sido vital para o equilíbrio do time. Aliás, sua ascensão meteórica impressiona. De promessa da base a título absoluto no profissional, Patrick conquistou seu espaço com suor e talento. Cotia, mais uma vez, entrega ao futebol brasileiro um diamante lapidado dentro do nosso DNA. E é justamente por isso que o interesse europeu não surpreende. O que espanta é a velocidade com que tudo está acontecendo. A especulação ganhou ainda mais força após uma entrevista enigmática do empresário de Patrick a uma rádio argentina, onde ele afirmou que há conversas com grandes clubes da Europa e uma definição pode sair nas próximas semanas. Embora o nome do City não tenha sido citado diretamente, fontes próximas afirmam que os ingleses lideram a corrida à possível saída de Patrick. Também levanta uma questão importante: quem seria o substituto imediato? O elenco atual não tem outro jogador com as mesmas características e o mercado nacional está inflacionado. Apostar em outro jovem da base? Tentar repatriar alguém do exterior? Ou buscar uma solução no próprio Brasileirão? Outro fator que agita ainda mais o cenário é o fato de que o São Paulo detém apenas parte dos direitos econômicos do jogador. Isso significa que uma eventual negociação envolveria várias partes, e o clube precisaria ser estratégico para não sair perdendo. A torcida, claro, quer que o tricolor lute para manter o jogador ou, ao menos, consiga uma venda histórica. Se confirmada, a ida de Patrick Lanz ao Manchester City entraria para a história do clube como uma das maiores transferências de Cotia para o futebol europeu. Seria o reconhecimento definitivo de que nossa base continua sendo uma das mais respeitadas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, deixaria uma lacuna difícil de preencher no atual elenco. O projeto de Pep Guardiola, que visa sempre ter laterais versáteis, com inteligência posicional e técnica refinada, combina perfeitamente com o perfil de Patrick. A imprensa inglesa, inclusive, já começa a citar o nome do brasileiro como uma possível aposta para o futuro da posição no clube inglês, diante do desgaste físico de nomes como João Cancelo e Kyle Walker. É curioso perceber como o estilo de jogo de Patrick parece ter sido moldado para o futebol europeu. Sua capacidade de inverter bolas com precisão, seu tempo de desarme e sua calma nas tomadas de decisão chamam a atenção. Ele é mais do que um lateral, é um construtor pelo lado do campo. Guardiola adora esse tipo de atleta.
Ainda que o rumor esteja no campo da especulação, a movimentação nos bastidores é intensa. Agentes, empresários e até scouts internacionais já foram vistos no Morumbi e em Cotia nas últimas semanas. Há um burburinho cada vez mais forte de que o São Paulo está sendo sondado diretamente por representantes do clube inglês. A comissão técnica do tricolor, por sua vez, trata o assunto com discrição. Nos treinos, Patrick segue como titular absoluto nos jogos, continua atuando em alto nível. Mas há quem diga que o próprio jogador já está ciente do interesse europeu e vê com bons olhos um salto para o futebol inglês, desde que a negociação beneficie também o São Paulo. Vale lembrar que Patrick é um dos atletas mais queridos pela torcida jovem. Sua identificação com o clube, sua postura respeitosa com a camisa e sua entrega em campo fazem dele um símbolo dessa nova geração tricolor. E é por isso que a simples menção à sua saída gera tanta comoção. O São Paulo precisa decidir se quer vender agora e garantir uma bolada, ou segurar e apostar no aumento de valor do jogador após uma possível convocação para a seleção brasileira principal. O mercado europeu paga caro por jogadores com passaporte verde e amarelo, em boa fase. E Patrick, convenhamos, está voando. O timing da possível venda também interfere diretamente no planejamento do clube para 2025. Com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão no radar, perder um titular nesse momento pode complicar a engrenagem do time. Mas o futebol é dinâmico, e oportunidades como essa não batem na porta todos os dias. A diretoria são paulina, segundo apuração de jornalistas especializados, já teria se reunido para discutir uma política de valores mínimos para liberar Patrick. Fala-se em cifras que giram na casa dos 20 milhões de euros. Mas ainda não há proposta oficial colocada na mesa. Apenas sondagens. Enquanto isso, a torcida faz seu papel. Enche as redes sociais com mensagens de carinho, pede a permanência do jogador e pressiona a diretoria a pensar no lado esportivo antes do financeiro. Patrick Lanza é mais do que um ativo de mercado, é parte do projeto de reconstrução do tricolor. E aí, torcedor são paulino, o que você acha? Vale a pena vender agora e fazer caixa? Ou devemos resistir e manter nossa joia por mais tempo? O fato é que o nome de Patrick está cada vez mais em evidência e, se depender do que dizem os bastidores, a Europa é apenas questão de tempo. A história mostra que grandes jogadores formados no São Paulo brilham no exterior. Casemiro, Militão, Aitane, Lucas Moura todos saíram de Cotia direto para o topo do futebol mundial. Patrick parece estar trilhando o mesmo caminho. Só nos resta torcer para que, seja qual for o desfecho, o São Paulo saia fortalecido. A novela ainda está no começo e até que haja uma confirmação, tudo permanece no campo da especulação. Mas uma coisa é certa: quando um gigante europeu como o Manchester City aparece, é porque tem algo grande por trás. E, convenhamos, Patrick tem futebol de sobra para jogar lá. Por enquanto, seguimos acompanhando, treino a treino, jogo a jogo, com os olhos atentos e o coração apertado. Porque quando o assunto é uma joia de Cotia sendo assediada por um titã europeu, cada passo pode ser decisivo. Patrick Lanza no Manchester City? Só o tempo e os bastidores dirão. E como todo torcedor apaixonado, seguimos esperançosos de que, mesmo com toda essa pressão externa, nosso menino fique por aqui e conquiste títulos com o manto tricolor. Mas se for para partir, que seja com honra, glória e uma bela venda que ajude a fortalecer ainda mais o nosso amado São Paulo FC. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.